Pessoal, tudo bem? Professor Paulo aqui. Eu vou resolver as atividades dos slides sobre equações de segundo grau. Peço que vocês acompanhem a resolução, se possível, pausem o vídeo e tentem resolver sozinhos, voltando ao vídeo depois que terminarem. Ok? Então vamos lá, vou resolver a primeira questão. A primeira questão diz assim: resolva as seguintes equações. Nós temos aí letra A, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Letra B, x ao quadrado mais 19 igual a 100. E letra C, 3x ao quadrado menos 13 igual a 35. Esse método de resolução nós vimos nos primeiros slides, onde você tem uma equação incompleta, em que nós temos o primeiro termo, que é a variável x ao quadrado, a incógnita x ao quadrado, e o último termo, que é o chamado de termo independente, que é aquele que não tem a variável, que não tem a letra. Esse método de resolução, você só isola o termo independente, extraindo a raiz. Então, nós vamos aplicar esse método conforme explicamos no slide. Aqui está a equação. Eu vou simplesmente fazer o seguinte aqui. Nós vamos isolar o x, né? X ao quadrado menos 25, 225 igual a zero. Perceba que lá no slide eu expliquei, tá explicado lá, a questão de você resolver detalhadamente. Você tem que somar o oposto do 225, que é mais 225, ambos os lados da equação. Somando o oposto, no primeiro membro, vai anular. Em outras palavras, o 225 vai sair, vai zerar. Então, aqui no primeiro membro fica x ao quadrado igual a 0 mais 225, 225. Como aqui eu tenho uma potenciação, a inversa da potenciação é a raiz. Então, eu vou ter que extrair a raiz aqui, ambos os membros da equação, certo? Nós vimos nas aulas de potência que quando eu tenho uma potenciação, a inversa dela é a raiz. Então, nesse caso, eu vou extrair dos dois lados da equação a raiz. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 225. Quando eu extraio essa raiz, pelas propriedades que a gente estudou lá na potenciação e radiciação, a raiz quadrada ela é índice 2, que é igual ao expoente. Então, a gente cancela aqui tanto o expoente do radicando quanto o radical inteiro. Então, vai ficar x igual. E nós vimos na introdução lá do assunto que quando eu extraio a raiz quadrada, eu tenho dois números que elevado ao quadrado a 225. Tirando a raiz, nós temos uma raiz positiva e uma negativa. Portanto, a raiz de 225 é 15. Logo, a raiz 1, ou x1, é igual a menos 15, começando pela negativa. E a raiz 2, ou x2, é igual a 15 positivo. Então, está aí resolvida a primeira equação. Ok? Essa daí é a resposta. Vamos ver a letra B, mesmo esquema. Só que na letra B, em vez de ter uma subtração, eu tenho uma soma. A soma com a variável x ao quadrado. Não vai mudar, mesma ideia. Encontro o oposto. Então, vamos lá, x ao quadrado mais 19. Como o 19 está somando, para tirar o 19, eu tenho que subtrair. O oposto da soma é a subtração, ou a inversa, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui, ficar mais bonitinho. Então, ó, somando o oposto de 19, que é menos 19, em ambos os membros da equação. Então, vai ficar, corta aqui, ó, zero, né? Fica x ao quadrado, igual. 100 menos 19 vai ficar 81.
Como eu tenho a variável x ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada para me encontrar quem é a raiz. Então, em ambos os membros eu extraio a raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 81. Quando eu extraio a raiz de x ao quadrado, como eu acabei de explicar, eu cancelo isso aqui. Então, aqui fica x. Do outro lado, eu tenho a raiz quadrada de 81. Eu tenho dois números que elevado ao quadrado dá 81. O primeiro é positivo, o segundo é o negativo. Raiz quadrada de 81, 9. Então, o que que nós temos aí? A primeira raiz é menos 9. A segunda raiz é mais 9, ou simplesmente 9, tá? Então, aí a resposta da letra B. Vamos para a letra C. Na letra C, agora perceba que eu já tenho uma pequena diferença. Além de ter um termo subtraindo e o outro no segundo membro, eu tenho aqui um 3 multiplicando x. Então, é a mesma ideia, só que usando um pouquinho mais de raciocínio. Se eu tenho 3 multiplicando, a inversa disso é a divisão. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Mas tem que ser passo a passo. Primeiro começa aqui na subtração, depois na multiplicação. Não é uma expressão numérica não, tá? Então vamos lá. 3x ao quadrado menos 13 igual a 35. Aí você quer isolar o x ao quadrado. Para isolar eu tenho que tirar tudo que está com ele. E para tirar eu tenho que usar a inversa de cada operação. Então eu vou somar aqui o oposto do menos 13, que é mais 13. Eu não posso somar só de um lado, eu tenho que somar dos dois para a igualdade permanecer em equilíbrio. Porque uma equação é uma igualdade, e igualdade quer dizer equilíbrio. Portanto, somando menos 13 com mais 13, isso cancela, dá zero. Então, o primeiro membro vai ficar 3x ao quadrado, igual a 35 mais 13 dá 48. Perceba o seguinte, eu tenho um número que multiplicado por 3 está dando 48. Para encontrar esse número, basta eu usar a operação inversa, que é dividir tudo por 3. Quando eu divido o primeiro membro por 3, 3 dividido por 3, isso aqui dá 1x. E aqui está o quadrado, tá? Não esqueça. 48 dividido para 3 vai dar 16. Tirando a raiz aqui de ambos os membros para encontrar o valor de x, é só aplicar o radical em ambos os membros. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, né? Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar o próprio x. Elimina aqui, ó, o expoente 2 com o radical, fica x. E a raiz quadrada de 16 são dois números que elevado ao quadrado dão 16. O primeiro é um positivo, o segundo é um negativo. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Portanto, a primeira raiz aqui é igual a 4 positivo, ou 4 negativo primeiro. E a segunda raiz é 4 positivo, que eu não vou botar o sinal de mais. Então, dessa maneira, a gente resolve a primeira questão.